Olá, Lilian. Olá, Juca. Um prazer participar aqui do Entrevistas com vocês. E a minha pergunta para a Lilian tem a ver com violação de direitos da população indígena. Bom, não há dúvidas de que esse governo foi uma catástrofe em relação a lidar com essa população, né? Eu nunca vou esquecer, por exemplo, aquele fato do início da pandemia, né? Aquele veto de Jair Bolsonaro à levada de água potável a comunidades indígenas. É bastante simbólico, né? Esse fato de como o governo do Bolsonaro trata essas populações. Bom, diante disso, o meu questionamento para a Lilian é em relação a como tratar essas problemáticas e questões referentes à população indígena. Por exemplo, o ex-presidente Lula, agora candidato, né, durante o acampamento Terra Livre da população indígena que acontece em Brasília, ele citou a intenção de criar um ministério indígena e, claro, à frente dessa pasta estaria uma representação, uma liderança indígena, né? Seria um caminho? Recentemente, no programa Brasil de Fato Entrevista, exibido aqui na TVT, a Sônia Guajajara, que é essa grande liderança indígena, também disse que eles querem a FUNAI, querem a presidência da FUNAI. Então, assim, essa representatividade indígena em cargos de poder, principalmente em cargos que cuidam de questões referentes a essas populações indígenas, seria um caminho interessante para resolver, para lidar com essas problemáticas? Então eu queria saber da Lilian realmente assim como lidar, qual seria o melhor caminho para resolver essa situação que a gente tem hoje em relação à demarcação de terras indígenas, né, de respeito a essas populações, de viabilizar inclusive caminhos para essas populações. É isso, agradeço demais, um abraço para todos vocês, até. Bom, Juca, eu tenho 4 horas e meia para responder essa resposta. A pergunta da Thalita, como que nós vamos resolver? Falei, oba! Eu ia acrescentar ainda, Lília, ainda vai que acrescentar, já se certo? fala em Ministério dos Indígenas, não é isso? Fala-se em Ministério das Favelas. Enfim, Lília, olha, nós temos 7 minutos transcorrido nesse bloco. Esse último bloco tem 18. Você que se vire. Muito amigo da onça, né, o Juca? É. Então eu vou recuar Eu acho que existem várias formas de, se não resolver, e nem ao menos minorizar, atentar para o problema. Porque a nossa questão em relação às populações indígenas é tão grave que a população brasileira nem presta atenção ao tema. Então, a primeira coisa, Thalita, que eu diria é que a gente precisa, por exemplo, ler o capítulo que foi escrito sobre as populações indígenas na Constituição de 1988. A nossa Constituição é falha. A nossa Constituição, por exemplo, concedeu anistia aos militares, e estamos sofrendo com isso até hoje. Não lidou com a questão de terra, isso tem a ver com esse capítulo, mas tem uma parte, o capítulo que foi escrito por grandes intelectuais, entre eles Manuela Carneiro da Cunha, é um capítulo muito, e também o Krenak, que estava presente, né, ao momento de redação, é um capítulo muito visionário, que incluiu os indígenas nessa redação. Então, eu penso que a primeira coisa é, se nós já respeitarmos a Constituição, já vai ser muito bom. Porque esse governo foi um desastre, esse governo quase não titulou terra indígena. É impressionante o que fez. Por isso que eu chamo de um governo retrógrado, porque nós nunca andamos rápido com essas titulações, sempre estivemos atrás da linha do gol. Longe, né, quase lá no segundo tempo, mas piorou muito, porque houve agora um sereno desconhecimento. E, junto com isso, Thalita, disse que não é só um desconhecimento, é também uma violência, né? Porque nós sabemos o que as mineradoras e as madeireiras, com um silenciamento, claro, por parte dos nossos ministros, se é que podemos chamá-los assim, ministros do meio ambiente, um silenciamento claro em relação a essas violências e esses perjúrios mesmo, né? Esses atentados à nossa Constituição. Mas eu quero falar de uma questão filosófica que eu vou gostar muito de falar aqui, que é, eu sei que muita gente é brava com a ideia de lugar de fala, porque as pessoas não entendem, que, na minha opinião, que o lugar de fala é uma tentativa de romper com uma autorização discursiva, com um privilégio discursivo,
que nós mantemos durante muito tempo. O lugar de fala deixa as pessoas brancas muito nervosas porque elas pensam em identidade como lugares rígidos. Identidades não são lugares rígidos, são posições. Vamos combinar que são posições sociais que nós precisamos enfrentar. Qual a maneira da gente enfrentar isso? É colocando na testa desses ministérios pessoas que entendem dessas questões. Nós precisamos de grupos indígenas lidando com essas questões. Vou falar da pandemia. O que a pandemia provou para nós? Que o nosso mundo, que se acreditava tão científico, tão racional, o que fez a pandemia conosco, gente? Parou grandes impérios, pequenas cidades, grandes cidades. O que as populações indígenas têm feito milenarmente nos seus territórios? Cuidado da floresta, vivido em harmonia com a floresta. Tem outras concepções, outras cosmologias. Vamos parar com essa história de dizer que nós temos filosofia e eles têm crença. Nós temos filosofias, eles têm filosofias. Nós temos cosmologias, eles têm cosmologias. Quem sabe lidar com a floresta, se não os especialistas, os indígenas? Então, nós precisamos disso. Eu vou repetir o que eu falei no começo, para ter um Brasil mais plural, verdadeiramente democrático. Nós falamos em democracia, como é que vamos falar em democracia se não temos condições iguais de participação? Então, eu penso, sim, que nós vamos ter que criar saídas casadas, saídas que atentem para a nossa conformação ocidental, então, para a nossa Constituição, que é o mínimo que nós precisamos lá respeitar, e precisamos de ministros especialistas. Por que nós acreditamos? Tudo bem, Jair Bolsonaro não acredita, mas nós acreditamos que o ministro das Minas e Energias deve entender de Minas e Energias, e o ministro do Meio Ambiente deveria entender do meio ambiente, o ministro da Educação deveria ser um técnico em educação, que não é. Mas por que nós não pensamos que essas pessoas têm que estar à testa das instituições que vão organizar as terras em que eles estão e em que eles vivem há muito tempo? Eles são os especialistas. Só assim nós teremos um Brasil da escuta. Só assim nós teremos um Brasil verdadeiramente republicano. Então, acho que essa saída terá que ser uma saída casada e terá que passar por outras lideranças, que não são só lideranças de ativismo político, são lideranças intelectuais. Nós temos que reconhecer que aí mora a sabedoria das florestas.